Salomão foi um dos reis mais conhecidos e importantes da história de Israel, de acordo com a tradição judaico-cristã. Ele é frequentemente associado à sabedoria e à construção do primeiro templo em Jerusalém. Antes de se tornar rei, a vida de Salomão foi marcada por uma série de eventos e circunstâncias significativas, conforme descrito na tradição bíblica e em fontes históricas. Salomão nasceu como filho de Davi e Batseba, após um caso polêmico entre Davi e Batseba, a esposa de Urias, um de seus comandantes. Seu nascimento foi cercado por controvérsias devido ao adultério de Davi e ao assassinato de Urias. No entanto, o profeta Natã previu que Deus escolheria Salomão para ser o próximo rei. Salomão cresceu em um ambiente palaciano e recebeu uma educação cuidadosa. Ele desenvolveu uma notável sabedoria, que mais tarde se tornaria uma característica distintiva de seu reinado. É dito que sua sabedoria era tão grande que ele era conhecido em toda a região por sua capacidade de tomar decisões justas e sábias. Salomão também é tradicionalmente creditado com a autoria de vários livros bíblicos, incluindo Provérbios, Eclesiastes e o Cântico dos Cânticos, que são conhecidos por suas reflexões sobre a sabedoria, a vida e o amor. Salomão foi coroado rei de Israel após a morte de seu pai Davi. Isso aconteceu em resposta à promessa de Deus a Davi de que seu descendente governaria Israel. A influência de Batseba, sua mãe, desempenhou um papel importante em sua ascensão ao trono, já que ela lembrou a Davi de sua promessa antes de sua morte. Antes de se tornar rei, Salomão estava envolvido em intrigas políticas da corte de Davi. Isso incluiu o episódio envolvendo seu meio-irmão, Adonias, que tentou proclamar-se rei enquanto Davi ainda estava vivo. A intervenção de Batseba e de Natã o ajudou a garantir a sucessão do trono. Salomão demonstrou um profundo desejo de servir a Deus e de aprender a sabedoria divina. Em um momento crucial antes de se tornar rei, ele foi a Gibeon para oferecer sacrifícios a Deus. Foi durante esse encontro que Deus apareceu a ele em um sonho e ofereceu-lhe a oportunidade de pedir o que desejava. Salomão pediu sabedoria para governar com justiça, e Deus ficou satisfeito com seu pedido, dando-lhe sabedoria sobrenatural. Sua ascensão ao trono foi acompanhada de expectativas e da intervenção divina, que moldaram seu reinado e sua reputação como um dos reis mais sábios da história de Israel. Salomão se tornou rei de Israel de acordo com a tradição bíblica e histórica após a morte de seu pai, o rei Davi. A história de como ele se tornou rei está registrada principalmente no Antigo Testamento da Bíblia, especificamente nos livros de Reis, Samuel e Crônicas. No final do reinado do rei Davi, que foi marcado por muitos anos de serviço e conquistas, ele estava ficando idoso e fraco. Um de seus filhos, Adonias, começou a agir como se fosse o herdeiro natural ao trono, mesmo sem o consentimento de Davi. No entanto, Davi havia prometido a Batseba, esposa de Urias, que seu filho Salomão seria o próximo rei de Israel. Quando Batseba soube dos planos de Adonias, ela informou Davi e lembrou de sua promessa. Davi então convocou os líderes de Israel e oficialmente coroou Salomão como rei, cumprindo a vontade de Deus e sua promessa a Batseba. Após a coroação de Salomão, o rei Davi morreu. Salomão assumiu o trono e consolidou seu poder, tomando medidas para garantir sua autoridade como rei, incluindo a eliminação de ameaças políticas e a nomeação de funcionários de confiança. Durante seu reinado, Salomão demonstrou grande sabedoria em suas decisões judiciais e administração do reino, tanto que instituiu uma administração eficaz e organizada, dividindo o reino em distritos e nomeando oficiais para governar essas áreas.
Salomão aproveitou a localização estratégica de Israel entre as rotas comerciais, facilitando o comércio com outras nações. Isso trouxe riqueza ao reino, tornando-o próspero. Ele também criou um sistema de tributação para financiar seus projetos de construção, incluindo a construção do Templo de Jerusalém e a expansão de sua influência diplomática e comercial. Salomão foi o terceiro rei de Israel, sucedendo seu pai, o rei Davi, por volta do século X a.C. Ele é conhecido por ter reinado durante um período de paz e prosperidade para o reino de Israel. Salomão é famoso por sua sabedoria, como ilustrado na Bíblia pelo famoso episódio em que ele julga a disputa entre duas mulheres que reivindicam ser a mãe de um bebê, sugerindo dividir a criança ao meio. Sua resposta, sugerindo que a criança seja entregue à mulher que estava disposta a renunciar a seus direitos maternos para salvar a vida do bebê, demonstrou sua sabedoria. A Salomão é creditado a construção do primeiro templo em Jerusalém, também conhecido como Templo de Salomão. Este templo se tornou o centro espiritual do judaísmo e um local de adoração e sacrifício. Sua construção é vista como um dos marcos mais importantes na história.